segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos, amigos, a Mosaico, o programa de radioletras.com, nesta sexta-feira, 29 de maio de 2020. Vamos a começar o Mosaico de hoje com um informe sobre a atualidade, a realidade, o que está acontecendo no mundo cultural, o universo artístico-cultural de Brasília e do país em geral. Vamos a conversar com o presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal, que mandou um informe para nós. Ouçam. Eu sou o Wellington Abreu, eu sou ator, palhaço, arte educador e atualmente eu estou presidente do Conselho de Cultura do Distrito Federal também, além de ser conselheiro. Nos foi pedido, o Raul, o querido Raul, pediu para que a gente falasse um pouco sobre essa atualidade no mundo, né? Como é que está essa cultura no mundo, né? O mundo cultural brasileiro, naturalmente. E aí eu fiz uma pesquisa numa TV Escola, rápida aqui, falando sobre... Queria saber sobre cultura. Vamos falar sobre o quê? Vamos ser didático. E aí na TV Escola está escrito: cultura é o conjunto de costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. E aí me veio milhões de coisas à cabeça. A crise que abateu toda a comunidade cultural em diversos países, né? E inclusive no Brasil, os países desenvolvidos, eles já deram uma solução rápida, básica, porque já existia uma política de assistência social, uma política de saúde, política de acolhimento, né? Então tem sempre uma ajuda financeira, tem sempre uma ajuda a grupos, tem sempre uma política cultural para aquele setor. No Brasil, nós já temos algo extremamente bizarro, uma bizarria o que a gente está vivendo aqui. Primeiro que a gente não tem uma política nacional emergencial para a cultura, e vai lembrar o secretário louco que estava lá, louco não, desculpa, vai lembrar que o secretário psicopata que estava lá fazendo apologia ao nazismo, com sua publicação do que eles pretendiam para a cultura nacional, uma limpeza da cultura nacional, etc. Não vou citar o nome da cultura, o secretário de cultura do atual presidente Bolsonaro. E aí logo em seguida ele colocou na pasta outra pessoa extremamente inoperante, totalmente alheia ao que estava acontecendo no setor. A última que saiu sequer se sensibilizou com a morte dos artistas importantes desse país, que, né, morreram, alguns por conta do Covid, etc. E ainda saiu fazendo apologia à ditadura militar. É algo realmente lamentável. E com essa pandemia, ficou claro que a Secretaria de Cultura do Brasil é uma extensão do ódio que o presidente tem pela cultura do país. É uma extensão do ódio que ele tem pelas normas, costumes e valores que nós adquirimos ao longo de anos. Mas aí apareceu nessa história toda um clamor da comunidade cultural. E os deputados tomaram a frente desse clamor e iniciaram uma verdadeira luta, para que se libere o Fundo Nacional de Cultura para aplacar a fome dos artistas do Brasil. É uma luta porque a gente tem que ser colocado num patamar. Olha lá, é uma bizarria. Olha lá, aquele povo lá estão passando fome. Somos cidadãos antes de mais nada. Nós somos cidadãos. A gente tem direito a esse auxílio de R$600 que foi aprovado. Então essa ajuda emergencial vai chegar em boa hora. Essa ajuda emergencial vai ajudar um setor que movimenta 2,6% do PIB brasileiro. É muita grana. É muita grana. Nesse momento foi catalogado, foi levantado os valores de uma ideia de 5 milhões de pessoas desempregadas nesse momento. Isso a gente fala pessoas que estão trabalhando ali
contratadas. Mas tem infinitamente, quase o mesmo montante, o mesmo tanto de pessoas que não estão cadastradas. Vou usar o exemplo do SEAC, o Certificado de Agente Cultural do Distrito Federal. Tem 4 mil pessoas, digamos, 4 mil pessoas inscritas, e eu acho que tem mais 4 mil pessoas na rua sem SEAC e são artistas também. Então temos que fazer um grande levantamento aí, porque tem muita gente passando fome e a gente não está catalogando essas pessoas. Mas enfim, vai chegar em boa hora. Alguns estados vão receber esse auxílio. E no Distrito Federal, particularmente, temos algo que é verdadeiramente um guarda-chuva cultural, né? Um guarda-chuva que está conseguindo ampliar esse olhar para as cidades do Distrito Federal e até a RID, né? As cidades de entorno. A Secretaria de Cultura, os dados que eu levantei aqui, não paralisou nenhum pagamento dos editais anteriores. Isso já ajuda ao artista ter um pensamento para o futuro. Daqui a pouco essa grana cai e eu vou ter um dinheiro para manter minha casa. É um auxílio, uma grana de um projeto que paga mais do que os R$600. Isso já ajuda ele a pagar água, luz, telefone, se manter a família, comprar arroz, feijão, essas coisas todas. E a Secretaria também publicou editais emergenciais como FAQ Online, FAQ regionalizados, 2 editais de prêmios, e saiu agora esse edital de prêmio a quadrilhas juninas, que eu achei que foi um grande ato sensível da Secretaria de Cultura, porque a gente vê famílias inteiras trabalhando em festas juninas, e a gente meio que trabalha, né, prefere que fiquem no anonimato, mas também são trabalhadores da cultura. E daí, a partir dessa pandemia toda, a gente está sendo convidado a trabalhar com experimentar formas de se manifestar artisticamente online, com lives, entrevistas e etc. E a gente vai superar isso, a gente sempre supera. Nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca. Hoje temos cidadãos e cidadãs no Brasil assistindo a produtos artísticos produzidos no mundo todo e vendo a importância da arte e da cultura dentro de suas próprias casas, assim como estou vendo a importância do professor, porque tem gente tentando dar aula e não consegue. De certa forma, é o que está salvando muita gente do suicídio, da angústia, da raiva, do ódio, e deve embalar amores em suas casas ao som de, sei lá, uma boa música, um teatro filmado, um bom filme. E tá lá os artistas. Atrás daqueles artistas tem outro gigante, tem outra população gigante, que são os técnicos que fazem essa máquina toda funcionar. Então, para a gente, isso tudo passa a ter importância, e é importante que a comunidade brasileira, mesmo insistindo em debater política de modo colérico, sanguíneo, defendendo seus políticos armados né, defendendo o partido, defendendo o seu político, tudo na rua, armados, dizendo eu amo, não sei o que lá, etc. Mas eu não vejo ainda o enternecimento com os milhares de mães e pais de família que trabalham com a cultura nesse país. Isso é lamentável. A gente não discute, a gente não acolhe ainda. Mas isso tudo vai passar e a gente vai superar e vamos ter um outro olhar. É isso que eu desejo, que um dia isso mude, que todas as profissões sejam enxergadas como essenciais. É isso, é mais ou menos um panorama breve, eu já passei do tempo, não sei como é que vai ser editado isso aí. Muito obrigado, prazer falar com você, Raul. Beleza, e obrigado Wellington pelo informe. Vocês sabem que o Conselho e os Conselhos Regionais têm aqui em radioletras.com um espaço para vocês usar, se comunicar, divulgar. O mundo artístico cultural brasiliense está passando um momento complicado, com as cadeias produtivas todas falidas. É momento de organizar-se, de dialogar, de trabalhar. Então, não desistam, estamos precisando muito que o Conselho Regional, o Conselho de Cultura do Distrito Federal lidere essa luta. Tem agora a Frente Parlamentar pela Cultura, que se soma uma reivindicação antiga. Finalmente os parlamentares de Brasília estão tomando a posta, a bandeira, a cultura como missão, muito importante. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira chega a Mosaico Arinson Tavares com uma entrevista diferente, mostrando uma faceta dos escritores, uma faceta humanista, solidária. Ouça Arinson Tavares com seu segmento Escritor Solidário. Ao nascer um livro, nasce também o escritor. Ao nascer um bebê, nasce também uma mãe. A solidariedade pode surgir já nas primeiras páginas da vida.
Vamos escrever juntos essa história? Neste episódio, vamos conhecer o banco de leite humano do IF Fiocruz e bater um papo com a escritora Thaís Vilarinho. Programa Escritor Solidário. Apresentação: Arisson Tavares. Olá, Thaís. No seu livro, Mãe Recém-Nascida, você foge do convencional e foca na mãe, que nasce junto com o bebê. No seu caso, você recebeu um suporte de alguém ao encarar este desafio? Tive um suporte familiar, né? Família, enfim. Minhas amigas moravam fora, mas eu fiz esse livro exatamente por isso, porque eu senti muita falta na época de ter conteúdo voltado para as mães, é sempre sobre o bebê. Tive, sim, suporte emocional, graças a Deus, mas eu sentia que faltava coisa, sabe? Fora das páginas dos livros, o IF Fiocruz oferece suporte para mães de todo o país gratuitamente. Olá, Daniele. Como funciona esse apoio? Os bancos de leite humano são centros de apoio, promoção e proteção ao aleitamento materno, ou seja, espaços dedicados a prestar assistência ao binômio mãe e filho por todo o período de amamentação. Esses centros contam com uma equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiras, nutricionistas, psicólogos, todos especialistas em aleitamento materno, ao dispor de toda a sociedade. Afinal, nós somos SUS. E nós fazemos tudo isso porque sabemos que o leite materno é o melhor alimento do 0 aos 6 meses exclusivamente e de forma continuada até os 2 anos e meio. Quem nunca ouviu aquelas mulheres que falam: eu produzo tanto leite que eu jogo fora? Não jogue mais fora, procure um banco de leite, porque esse leite vai ser ofertado para os bebês prematuros, bebês de baixo peso ao nascer ou aqueles portadores de alguma patologia e que por conta disso precisam ficar dentro da UTI neonatal, nas incubadoras e ainda não têm capacidade de sugar direto ao seio materno. Em uma grande rede de solidariedade, a narração ganha ainda mais força. Thaís, ao compartilhar sentimentos e inseguranças, qual é o fruto dessa interação? Eu acho que o fruto é muito positivo. Eu acho que quando a gente compartilha, quando a gente tem coragem de falar sobre a nossa vulnerabilidade, a gente toca a vulnerabilidade de outras pessoas. Então, na verdade, sou eu que estou compartilhando, mas quando elas comentam ali que elas se identificam, acaba isso virando uma voz única e isso é muito forte. Isso acolhe, isso conforta, isso dá leveza, né? Porque tem gente que fala assim, falar sobre as dificuldades não pesa. Muito pelo contrário, dá leveza, porque todo mundo, né? Aquelas mães que estão ali e que se identificam, se sentem acolhidas. Os bancos de leite não limitam o volume a ser doado, não limitam quantas vezes você vai doar e por quanto tempo. Qualquer quantidade de leite é uma ajuda. Imagina que bebês prematuros, eles chegam a mamar 1 a 2 ml por dieta. Então, qualquer quantidade é importante para salvar essa vida. Como você avalia a Thaís pós-Mateus e Tomás? Nossa, eu acho que é uma Thaís completamente diferente, né? Transformada, porque a maternidade ela vem com esse poder de autoconhecimento. Então a gente se autoconhecer só faz bem, né? Só deixa a gente mais forte para a vida, né? Eu descobri a minha profissão do coração com a maternidade, né? A escrita. Então é uma mulher completamente transformada. Gostou deste programa? No blog do Projeto Escritor Solidário tem um texto da Thaís Vilarinho e você pode acessar o site rbLH.fiocruz.br ou ligar para 136 para saber mais informações sobre doação de leite materno. Assim, você pode continuar unindo solidariedade e literatura. Acesse projetoescritorsolidario.blogspot.com e vamos escrever juntos essa história. Obrigado, Arinson. Muito boa matéria sobre lactância materna, tão importante nos primeiros tempos de nossa vida, né? Parabéns.
Agora vamos ouvir os poetas, os queridos poetas que devolvem a confiança nestes tempos tão difíceis. Caminhante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino. Um poema de Antônio Machado. Tudo passa e tudo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre el mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estrellas en el mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta, lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse, le vieron a llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Fórmula. Bem mais do que um modo de preparo, o que importa, poeta, é o seu desiderato. Versos já batidos devem ser evitados. Empreste o pulmão ao vento, vá ouvir diferentes cenários. Tente tingir outras cores, invista a vista no que é raro. Inspire o bálsamo das flores. Vale tatear cada sentimento. Surfe nas ondas da taquicardia, beije as faces maviosas do silêncio, abaixe o fogo desvairado da vaidade, unte o seu pensamento de ousadia, deixe durar cada momento, misture tudo com amor e intensidade. Pintar, bordar e desenhar, esculpir, polir e criar, desconstruir e projetar nas alas da imaginação para destravar as janelas e as portas da percepção, com o uso dos artifícios, das figuras de linguagem, o manejo de rimas e métricas, reabrindo e expandindo margens. É no laboratório da vida, e não a miúde, que a poesia se inventa, que a magia se pratica, que o poeta exercita com plenitude a sua alquimia criativa. Poema de Pietro Costa para radioletras.com. Eu sonhei. Eu sonhei caminhar pelas ruas de um mundo bonito, renovado. Sonhei que o sorriso espontâneo do mundo inteiro havia voltado. Eu sonhei que os pais de família sorriam felizes e não viam a fome na face de seus filhos. Sonhei com um mundo pacífico, onde os ricos e os pobres viviam juntos, e as mesas fartas todos os dias, e que não precisava ser rico
para se ter alegrias. Eu sonhei que o mundo lá fora de nós não sabia, que tudo era do nosso povo, que nada se perdia. Eu sonhei com um mundo de paz, onde a vida tudo valia. Eu sonhei com um mundo todo novo, sem mácula, sem dor, sem guerras, sem misérias, sem rancor. Eu sonhei com um mundo pequeno, meu e teu, onde o nosso amor crescia e florescia com doçura. Sonhei que em nosso mundo só felicidade, paz, amor acontecia. Eu sonhei tanta coisa bonita e acordei na minha cama vazia. Nina Toledo. Tenho que ler. Tenho que ler a poesia árdua do homem que trabalha a partir das 4 da manhã, a poesia pálida dos que não têm nada e pensam em comida, a poesia louca que escorre pela cidade e seus pecados capitais, a poesia doce que brilha nos olhos adultos da infância. Tenho que ler a poesia lúdica que ronda o mundo atrás de paz, a poesia concreta que edifica a alma, a poesia deserta que cobre de ilha o coração da humanidade, a poesia urbana que traça as linhas da cidade. Tenho que ler a poesia lunar que aos loucos faz sonhar, a poesia despretensiosa que sem querer nos acorda, a poesia de amor que está em cada estação, a poesia malandra no samba-canção. Tenho que ler a poesia dos guetos, fora dos eixos, tradicional, impressa no jornal. Tenho que ler a poesia de teus olhos. Poema de Mauro Rocha para a Rádio Letras. Senhor do Tempo. Algo acontece com o tempo. Ele resiste a todo o tic-tac, a toda filosofia. O tempo, velho parceiro, detém os natais, os calendários e os quartos que minguam. O tempo percorre distâncias, descobre rugas e outras fugas. O tempo não usa relógio, apesar do que falam, é nosso aliado. Só não marque encontro, porque o Senhor do Tempo é uma ilusão. Gassi Simas, para radioletras.com. Tá certo, Gassi, o tempo é soberano. Nada escapa a seu entendimento. Para fechar o programa de hoje, uma mensagem que fala de justiça, terra e pão. Fala aí, Lilian Danis. Tchau, até amanhã. O que aduba meu pé de poesia?
radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. radioletras.com, de Brasília para o mundo.